Queridos irmãos, hoje concluímos a leitura da profecia de Daniel e a porção que nós lemos hoje explica um pouco melhor as visões que ontem nós comentamos. Diz o profeta: fiquei chocado em meu íntimo. Eu, Daniel, fiquei aterrorizado com estas coisas e as visões da imaginação me deixaram perturbado. Ou seja, o profeta está dizendo que essas visões lhe chegaram na mente. Foram imagens que se formaram em seu espírito e que ele, portanto, assenta sobre o pergaminho a fim de nos instruir. Aproximei-me de um dos presentes e pedi-lhe que me desse explicações sobre o significado de tudo aquilo. Respondeu-me, fazendo-me conhecer a interpretação das coisas. Estes 4 possantes animais são 4 reinos que surgirão na terra. Mas os que receberão o reino são os santos do Altíssimo. Eles ficarão de posse do reino por todos os séculos eternamente. Portanto, ele explica que os 4 animais são 4 impérios. Conforme vimos ontem, eles se sucederam de fato na história. O Império Babilônico, o Império Medo-Persa, o Império Macedônio e o Império Romano. E foi durante o Império Romano que se encarnou nosso Senhor Jesus Cristo, por assim dizer, lançando o germe do reino de Deus no coração dos seus discípulos, de tal modo que estes são os santos que receberão o reino. Ou seja, eles irão, através da mensagem do Evangelho, fazer com que a soberania de Deus em exercício se manifeste até o final dos tempos, até a consumação na glória. Esse reino é permanente. Ele não passa como os demais impérios da história. Ele é de uma outra ordem, ele é transcendental, embora se manifeste na história, e a sua duração é para os séculos dos séculos, porque ele carrega a própria vida do Deus que criou todas as coisas e o sentido último da realidade na qual nós nos encontramos. Depois, quis ser mais bem informado a respeito do 4º animal, que era bastante diferente dos outros e o mais terrível de todos, com seus dentes de ferro e garras de bronze, sempre devorando e triturando e calcando aos pés o que restava. Esse é o Império Romano, conforme nós víamos ontem. E, diferentemente dos outros animais, o leão, o urso e o leopardo, este é estranho. Ele não se parece com nada que o profeta conheça. Ele tem características praticamente indiscerníveis. Mais do que um animal, ele se parece com uma máquina. Ele tem a estrutura de algo construído pela mão humana. Tem ferro, tem bronze, tem metal. Portanto, o profeta atravessa com os olhos para enxergar algo que está muito além dos seus sentidos. Algo que chega aos nossos dias. Eu me lembro, uma vez ouvi dizer que há um certo tempo atrás, pela primeira vez numa cidadezinha do interior, passou um avião. E todo mundo saiu correndo, pensando que era um bicho.
Que bicho é esse? Que animal é esse? Que pássaro terrível é esse? Ou seja, eles não tinham, nos tempos antigos, instrumentais para descrever tanques, carros, aviões, objetos de guerra, nada disso. Era tudo muito, muito além da sua capacidade de imaginação. Diz o profeta: e ainda a respeito dos 10 chifres, e sobre o outro que nascera e fizera cair outros 3. Sobre o chifre que tinha olhos e boca e que fazia ouvir uma fala forte, e era maior que os outros. Eu continuava a olhar, e eis que este chifre combatia contra os santos e vencia. Aqui nós temos um paralelo no livro do Apocalipse, quando se diz que a besta, isto é, ao anticristo, foi dado poder de lutar contra os santos e vencê-los. Justamente por isso os pais da igreja viram aqui um paralelo entre essas duas visões. Até que veio o ancião de muitos dias e fez justiça aos santos do Altíssimo. E chegou o tempo para os santos entrarem na posse do reino. Jesus diz no Evangelho: e não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que lhe gritam sem cessar dia e noite? Estes são os santos, que no meio das tribulações desse mundo corrompido, levantam seus corações para o alto e não cessam de se dirigir a Deus como o verdadeiro Rei, como o Senhor dos Senhores, como o soberano dos reis da terra, como aquele que intervém, este que é o ancião de dias, este que está acima do tempo, que é eterno. Respondeu-me assim, aí vem a explicação do anjo. O quarto animal é um quarto reino que surgirá na terra, e que será maior do que todos os outros reinos. Há de devorar a terra inteira, espezinhá-la e esmagá-la. Portanto, a primeira realização disso é o Império Romano. No entanto, embora o Império Romano tenha dominado a maior parte do mundo conhecido, ele não dominou a terra inteira. O que significa que o Império Romano é, de algum modo, um tipo de algo que virá no futuro e que terá um poder global para dominar a terra inteira, espezinhá-la e esmagá-la. Quanto aos 10 chifres do reino, serão 10 reis, ou seja, uma conjuração de reis, de chefes de Estado. Um outro surgirá depois deles, segundo São Jerônimo, Lactâncio, Teofilato, Cornélio a Lápide e outros. Este seria o anticristo. E este será mais poderoso do que seus antecessores e abaterá os 3 reis e articulará insolências, arrogâncias contra o Altíssimo e perseguirá seus santos e se julgará em condições de mudar os tempos e a lei. Ou seja, ele está falando de uma verdadeira perseguição religiosa, que vai mudar a lei de Deus, vai transformar o pecado em virtude, no teor do que diz o profeta Isaías: ai daqueles que chamam o mal de bem e o bem de mal. Vai mudar a ordem das coisas, então o bem será perseguido, o mal será promovido. Mas ele mudará os tempos, ou seja, ele vai alterar tudo aquilo que são dias para o nosso culto a Deus. Ele vai mexer no cerne das celebrações. Os santos serão entregues ao seu arbítrio por um tempo, por tempos e por um meio tempo.
ou seja, um tempo, 2 tempos e meio tempo, 3 anos e meio. E esta mesma forma de assinalar o tempo aparece no livro do Apocalipse diversas vezes. Portanto, 3 anos e meio são metade de 7, e aqui fica a dúvida se a Escritura está falando de um tempo místico, quebrado pela metade, ou seja, a imperfeição de um tempo de provação marcado pela incerteza, ou se ele está falando em termos literais mesmo. O tribunal se estabelecerá e ao chifre será tirado o poder, está falando do juízo final, até ser destruído e desaparecer para sempre. E então que seja dado o reino, o poder e a grandeza dos reinos que existem sobre o céu, ao povo dos santos do Altíssimo, cujo reino é um reino eterno, e a quem todos os reis servirão e prestarão obediência. Vejam, o que me parece importante assinalar em tudo isso que o profeta Daniel nos apresenta é aquilo que aparece na primeira epístola de São João, que pode ser lido em paralelo com isso. Quando São João diz que muitos anticristos virão. Embora haja um que vai incorporar, digamos assim, toda a arquetipia desse chifre menor que profere arrogâncias contra Deus. Ao longo da história apareceram vários homens cheios de poder que, de alguma maneira, representaram essa figura sinistra. Talvez o primeiro deles foi, na Escritura, Antíoco Epífanes, que colocou uma imagem de Apolo no altar dos sacrifícios, na porta do templo de Jerusalém, que perseguiu os santos, conforme nós lemos no livro dos Macabeus. Depois, no tempo da igreja nascente, Nero, um homem louco, sanguinário, pervertido, que perseguiu impiedosamente os cristãos. E assim, ao longo da história, apareceram vários personagens com esse tipo de configuração. Tiranos que matam e que perseguem a fé e que proferem arrogâncias contra Deus, que não têm temor, que não respeitam, que não têm nenhum tipo de reverência por nada, nem por ninguém. Homens que seduzem o coração das pessoas para levá-las ao oposto do Evangelho. Aquilo que é contrário à lei de Cristo, contrário ao amor, à paz, à santidade, aquilo que, de fato, nos faz ser discípulos dele. Muitos homens na história incorporaram essas características. No entanto, nós precisamos perceber que estes indivíduos aparecem quando essas características estão, por assim dizer, espalhadas no espírito do tempo. São Paulo diz que o mistério da iniquidade já está em ação. Isso está na segunda carta aos Tessalonicenses. Esperando que seja retirado aquele que o detém. Essa é a palavra grega kateron, ou seja, aquele que o detém, aquele que o segura. O que é que o detém? Há muitas interpretações possíveis, mas São Tomás de Aquino diz com muitíssima razão que aquilo que o detém é a pregação da fé, é a pregação da igreja. Ou seja, quando a igreja prega, a verdade dissipa o erro, a luz vence as trevas e o bem vence o mal.
Mas quando, ao contrário, as trevas do mundo contaminam a pregação da igreja, e nós, ao invés de pregarmos a palavra, pregamos aquilo que diz o espírito do tempo, então a força daquele que o detém começa a diminuir e todas essas figuras sinistras aparecem e o mal começa, digamos assim, a mostrar a sua cara de maneira mais desavergonhada. O cardeal John Henry Newman, um converso do anglicanismo no século XIX, grande estudioso, grande teólogo, certa vez ele pronunciou 4 sermões sobre o anticristo. São muito interessantes. Vale a pena lê-los. E ele comenta que a personificação do mal aparece na história quando este mal está, por assim dizer, dissolvido no espírito do tempo. Ele falava: depois da Revolução Francesa, há um mal sedutor revolucionário que nos quer apresentar arrogâncias, como diz aqui o profeta Daniel, ou seja, uma educação sem Deus, uma verdade sem Deus, uma liberdade sem Deus, que quer nos convencer de que pode haver algum tipo de progresso sem Deus. E nós muitas vezes perdemos a obediência ao Senhor, a docilidade à sua voz, porque ficamos, por assim dizer, como que sequestrados pelo fascínio dessa arrogância. Então a iniquidade começa a se espalhar, ela começa a vir por todos os lados. Os homens deixam as leis de Deus e mudam os tempos, ou seja, já não frequentam mais a igreja, já não vai mais à missa, já não mais celebram as festas cristãs, já paganizam tudo, já realizam todo tipo de perversão no seu culto, e aí começam a pisotear a vontade divina, não praticam mais a justiça, a misericórdia, a bondade, a compaixão, o amor. Então, nesse clima horrível, primeiro de materialismo e depois de ódio, aparecem as figuras macabras que concretizam o mal bem na nossa frente. Mas como nós estamos anestesiados, nós não conseguimos enxergá-las. Para que o profeta descreve tudo isso em linguagem simbólica? Para que, meditando as Escrituras, os nossos olhos possam ver. Há uma ordem no desdobramento de tudo isso. Ou seja, tudo começa de uma maneira que parece tão inocente ou tão emancipatória. O homem deixa Deus, deixa suas leis, cai no materialismo, se embriaga de liberdade, se torna senhor de si mesmo e depois se entrega ao ódio, ao ódio, ao ódio, ao ódio. E isso começa a aparecer de tal modo que se torna incontrolável. Quando esse padrão se impõe não apenas sobre um local, mas sobre o mundo inteiro, é aí que nós estamos chegando àquele cúmulo no qual o homem da iniquidade aparece como uma cabeça que se une ao seu corpo. Portanto, queridos irmãos, nós não podemos permitir que os nossos olhares se desviem de Deus e do seu Cristo. Nós temos que ser dessa Assembleia dos Santos, desses que não prevalecem, que não chegam com a sua supremacia, com a sua imposição arrogante, grotesca, triunfalista, mas que permanecem nas entranhas do mundo, amando a Deus e levando a mensagem da salvação e da graça.
que descem aos abismos do seu próprio nada para adorarem a magnificência de Deus, vendo como quem Ele é, o soberano, aquele que está acima de tudo. Nós temos que ser destes homens e mulheres que vivem de fé. Estes santos aqui, que não obtêm nenhum triunfo na terra, mas que já triunfaram com Cristo, porque se entregaram àquele que é efetivamente o único soberano. Que nós não deixemos os nossos corações se perverterem por nenhum tipo de supremacismo, de arrogância, de ódio, de violência, de perversão, mas que nós estejamos com o nosso coração incendiado pelo amor divino, e assim veremos essas coisas acontecerem na história sem perdermos a serenidade de quem lê a Bíblia. Quem lê a Bíblia diz assim: isso daí eu já vi, está escrito antes, para que eu não me surpreenda depois. Já está profetizado, já está escrito, para que a gente não caia em nenhum tipo de armadilha. Nosso coração está vigilante, porque observa a palavra e não a deixa escapar do seu próprio coração.